Querida pequena mola, mola principal ou o que quer que você seja. Todos nós somos o corpo de Cristo, em nossa posição, em harmonia, tentando fazer o melhor trabalho que podemos para Ele. Nada mais nos importa, exceto a Sua palavra, esta mensagem. Nós amamos ouvir o profeta de Deus nos dizer: há simplesmente algo a respeito de você, certas pessoas. Vocês são pessoas especiais em minha vida. Há algo mais que eu amo encontrá-los e conversar com vocês. Eu olho ao redor em meu pequeno e humilde ministério. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu vejo o que isso está fazendo. Está chamando e unindo o grupo da noiva. Está tirando uma roda da roda. Nós sabemos que não é um homem, é a palavra de Deus que está reunindo a sua noiva. As coisas que nós vemos serem feitas não são nada menos do que Deus. Não existe mais talvez seja, pode ser, parece que pode ser, é Deus. Nós chegamos ao ponto em que esta é a pérola de grande valor para nós. Temos nos afastado de qualquer coisa que qualquer outra pessoa nos diga contrário a ela. Nós não olhamos para o que o homem realizou ou diz. Nós olhamos para o que Deus disse e o que Ele prometeu que faria em nosso dia e nós o vemos fazendo isso. Este é o nosso absoluto. Tudo o que somos, tudo o que fomos, tudo o que esperamos ser está colocado nesta mensagem. Ela é mais do que a vida para nós. Nós vemos Deus dando alertas, preparando para um julgamento como nunca antes na história do mundo. As bombas atômicas estão nos hangares, tudo pronto. Desta vez não é apenas para um grupinho de pessoas como foi nos dias de Noé ou nos dias de Abraão. É Deus advertindo as pessoas do mundo, falando através do seu profeta. Este é o último aviso que eles terão. Ele está nos dizendo: antes que eu permita que isso aconteça, eu estou fazendo uma última chamada, assim como eu fiz com Sodoma. Saiam dela, se preparem, algo vai acontecer. O mundo está dependendo de suas grandes realizações científicas. Hibridização que trouxe morte para as gerações. O inteligente e instruído está indo para o lado intelectual. ONU, OTAN, Liga das Nações. A cada dia nós vemos o julgamento se aproximando mais. O que o profeta viu de longe e nos disse que aconteceria, está acontecendo. Rússia, guerra, petróleo, Vaticano, judeus, bombas nucleares. Não há mais questionamento a respeito daquilo que vai acontecer. Nós estamos vendo acontecer a cada dia e o medo no mundo é uma realidade, se torna maior a cada dia. Mas assim como ele fez nos dias de Ezequias, quando Deus falou através do seu profeta e advertiu o povo: preparem-se, pois os juízos estão prestes a cair. Seu profeta estava preparando o povo para o tempo que estava por vir.
Noé preparou o povo para o seu tempo. Foi um chamado de misericórdia antes do julgamento. Deus tinha um caminho provido, um profeta, para liderá-los. E Ele sempre envia a sua palavra através do seu profeta, assim como Ele fez no tempo de Noé. Ele fez o mesmo nos dias de Noé, nos dias de Eli, de Moisés. Nós percebemos que Ele fez a mesma coisa. Ele lhes enviou o seu profeta e eles se separaram da incredulidade. Agora, esse é o tipo que sai, esse é o tipo que creu nisto. Nós nos separamos de toda a incredulidade. Deus tem um caminho provido para a sua noiva hoje. Ele nos prometeu em sua palavra: antes do julgamento, eu lhes enviarei um profeta para reunir o meu pequeno e humilde rebanho, e os colocarei num lugar e eles estarão em paz, esperando o julgamento iminente e o escape. Nós somos aquele pequeno rebanho. Nós somos aqueles que o Pai ama e estamos esperando com grande expectativa sua vinda em breve. O mundo está caindo em pedaços ao nosso redor, mas nós estamos em repouso e em paz. Nós sabemos que estamos em sua vontade perfeita, não importa onde estejamos no mundo. Deus proveu uma forma pela qual todos nós podemos estar unidos ao redor de sua palavra e ao redor de sua voz. É o caminho provido por Deus. E este profeta os direcionou ao caminho provido por Deus. Agora, essa é a forma de Deus fazer as coisas. Entendem? Venham escapar conosco do julgamento que se aproxima e ouvirem. Deus não chama o homem a julgamento sem primeiro adverti-lo, de 24 de julho de 1963, neste domingo às 12 horas, horário de Jeffersonville. É a voz de Deus falando e nos dizendo: este é o meu caminho provido para hoje. Irmão Joseph Branham. Escrituras para ler antes do culto. Isaías 38, de 1 a 5. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, o profeta, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, coloca em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Em seguida virou Ezequias o seu rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, eu te peço, de que eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e eu fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Em seguida veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vá e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amós, capítulo 1, completo. As palavras de Amós, que estavam entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse: o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor,
Por 3 transgressões de Damasco e por 4, eu não retirarei o castigo, porque eles trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso, eu porei fogo à casa de Azael e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E eu quebrarei o ferrolho de Damasco e exterminarei o morador de Biqueate-Aven e ao que tem o cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 eu não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso eu colocarei fogo ao muro de Gaza e ele consumirá os seus palácios. E eu exterminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Ascalon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4, eu não retirarei o castigo, porque eles entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por causa disso, eu porei fogo ao muro de Tiro e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4, eu não retirarei o castigo, porque perseguiu ao seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaça eternamente e retém a sua indignação para sempre. Por causa disso eu porei fogo a Temã e ele consumirá os palácios de Bósra. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 eu não retirarei o castigo, porque eles fenderam as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Por causa disso eu porei fogo ao muro de Rabá e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Isso conclui a carta do irmão Joseph Branham em 30 de abril de 2022. Que Deus abençoe vocês e Shalom.